Olá a todos, espero que estejam todos bem. Meu nome é Isabel Marcolino da Silva e o objetivo desse vídeo é apresentar um trabalho de conclusão de curso intitulado Vendas e Marketplace, uma análise do e-commerce Olish Store. Após uma breve introdução, o Olish atua como intermediário entre lojistas e marketplace no ambiente de e-commerce, e esse trabalho analisa dados de 2016 a 2018 de transações realizadas por essa empresa e apresenta como artefatos dashboards com enfoque estratégico, tático operacional e também análise de machine learning. O modelo adotado pelo trabalho foi o Star Schema, tá, com uma tabela fato e 11 dimensões. O ETL foi realizado utilizando os softwares Excel e Power BI. Agora, vamos à camada de apresentação em Machine Learning. A tela inicial do Power BI, elaborado para esse trabalho, apresenta links para os 3 painéis, então, iniciando com o painel estratégico. Aqui são sumarizadas algumas informações, como o faturamento desses 3 últimos anos, desses 3 anos considerados pelo trabalho, tá, de 16 milhões de reais. Também o ticket médio, que é o valor médio por ordem, que é de aproximadamente 161 reais. Também a quantidade de clientes registrados na base, quase 100 mil clientes, e a avaliação média, que é de 4,07. Há também um gráfico aqui de KPI, um KPI de 10 milhões estabelecidos, uma meta de 10 milhões estabelecidas por mim, tá, estipuladas, não é um benchmark, e o valor de faturamento year to date, ou seja, de 2018, que é de 8 milhões e 65. Nessa região, então, são sumarizadas esse card multilinha. São sumarizadas algumas informações, então, quantidade de categorias de vendedores e também a quantidade de ordens por vendedor. Então, por média, a média é de 36 ordens por vendedor. Esse gráfico de barras apresenta o top 3 categorias com relação ao faturamento, ou seja, as categorias que mais são responsáveis pelo faturamento, as categorias que mais faturam, que são beleza e saúde, relógio presente, e por último, nesse top 3, cama, mesa e banho. Esse gráfico de pizza apresenta então a proporção de quanto do faturamento é fruto do valor do produto e o quanto o frete representa. Então, do total do faturamento, 86% é o valor de produto e 14% o valor do frete. Esse gráfico simulando um velocímetro apresenta o lead time médio, que é o tempo decorrido entre a compra realizada pelo cliente e a entrega do produto, ou seja, de uma ponta a outra do processo, e o tempo médio que os vendedores da Olish estão levando são 12 dias. Por fim, há um gráfico de colunas mostrando o faturamento por ano, tá? E também uma série temporal de faturamento e a previsão. É uma previsão, tá? A previsão de 2023, por exemplo, é que se fature 31 milhões de reais. Então, voltando à tela inicial, vamos ao painel tático. Aqui temos como filtros, então, um filtro de série temporal, ok? E também filtros de ano, de quarter e de mês, tá? O primeiro gráfico é um gráfico misto de colunas e linhas. As colunas representam o faturamento por mês e a linha o ticket médio. Tá? Então, observa-se aqui que há uns meses com menor faturamento e maior ticket médio. Tá? Esse gráfico apresenta, então, o top 5 categorias por faturamento, e ele é interessante porque consegue-se observar que, por exemplo, categorias como cama, mesa e banho, que em 2017 foram o que mais faturou, tá? E que em 2018 passou ao terceiro que mais faturou, tá? Assim como beleza e saúde era o segundo lugar em 2017, se tornou o primeiro em 2018. Então, mostra como por categoria esse faturamento tem flutuado. Aqui uma tabela sumarizando esses valores, tá? As categorias pior avaliadas em gráfico de barra,
Esse gráfico de linhas mostra o tempo médio para envio em dias, ou seja, o tempo decorrido entre a compra realizada pelo cliente e o despacho da encomenda. Tá? Então, a gente observa aqui que tem 2 meses, né, outubro e novembro, com um tempo de envio muito superior ao restante. Também esse gráfico com o top 3 estados compradores, são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um mapa apresentando o valor médio de frete por estado. Observa-se então que quanto mais afastado de São Paulo, que é o estado com menor custo de frete, mais caro esse frete vai ser. Então, os estados do norte e do nordeste têm um valor de frete mais elevado. Uma tech cloud de avaliações, que também pode servir de alguns insights. Então, você vê aqui, parabéns, chegou, adorei, mas também não, prazo, aguardando, que pode ser algo com relação, que aparentemente é algo com relação à logística de entrega, tá? Com relação ao ticket médio por forma de pagamento, o cartão de crédito é aquele responsável pelo maior ticket médio, tá? De R$163, enquanto o voucher, o menor ticket médio. Assim como na faturamento por forma de pagamento, somando os 3 anos, o cartão de crédito é o que figura como maior faturamento, tá? 12 milhões e meio, seguido por boleto, voucher e cartão de débito. Voltando então à tela inicial, vamos então ao painel operacional. O painel operacional traz um nível maior de detalhamento. Foi pensado, tá, para um público-alvo que vai estar lidando ali direto com as encomendas. Então, além dos filtros do painel tático, há também um filtro de dia e de estado. Tá? Esse card sumariza as ordens ainda não despachadas, ou seja, ignora aquelas que já estão com status enviado. Há um filtro aqui também por status, um gráfico, um velocímetro mostrando o tempo médio para envio, que é de 3 dias, e 3 tabelas. A primeira, sumarizando a quantidade de ordens que há por status, uma segunda tabela com a relação de ordens, tá? Soma das ordens por prazo de entrega estimado, e também a relação de produtos por categoria e por estado, tá? Isso tudo pode ser filtrado aqui pelos estados, que há, enfim. Esse foi o artefato de visualização, tá? O dashboard. Vamos então às análises de Machine Learning. A primeira análise de Machine Learning aplicada foi regra de associação, tá? Em que se tentou verificar se há produtos que são comprados juntos ou não, ok? Então, essa primeira sessão é apenas importação de pacotes, tá? Aqui importação dos data frames, abertura dos data frames. Foi necessário realizar um join, porque na tabela fato da ordem não há a categoria daquele produto, então foi feito um join para se buscar a categoria. As ordens foram então essas linhas, tá, foram agrupadas então por ordem. Então eu tenho dentro de uma ordem, posso ter, né, dentro de uma mesma ordem várias categorias. Então foi feito isso, agrupado por ordem, e foi criada uma lista. Eu optei por excluir compras, pedidos de tamanho 1, justamente para aumentar o valor de confiança em lift. Então aqui é a remoção de listas de tamanho 1. Tá? Aqui foi criada a lista de listas e aqui eu removi listas de tamanho 1. Um hot encoding faz parte de uma análise de associação em que para cada ordem
é dado true ou false na presença daquela categoria dentro dessa ordem. Então, aqui é uma amostra. Foi rodado, então, um algoritmo a priori, tá? Com um suporte bem baixo, porque justamente há pouca variabilidade dentro de uma mesma cesta. Eu excluí aqui em cima ordens de tamanho 1, mas há, por exemplo, ordens de tamanho 2 com apenas um tipo de item. Então, isso faz o suporte baixar, tá? Mas você tem aqui os valores de suporte e foi aplicado, então, um algoritmo de regras de associação, tá? E a gente consegue verificar uma associação quando o valor do lift é maior do que 1. Significa que há ali uma associação. Então, foi encontrada essa regra com o antecedente casa e conforto e cama, mesa e banho. Isto é, quem compra um item de casa e conforto, compra também o item de casa, mesa e banho. Uma segunda análise realizada foi a de K-mean clustering. Foi idealizado, foi feito um problema, que seria a criação de 2 centros de distribuição, e com base na localização dos clientes, vamos verificar se forma esses clusters para pelo menos criarmos 2 centros de distribuição, tá? Inicialmente, a importação dos pacotes e dos datasets. Aqui foi necessário fazer um join para buscar a localização, latitude e longitude desses clientes. Excluímos os outliers com relação à latitude e excluímos os outliers com relação à longitude. Criamos, então, um data frame final que vai ser utilizado para o teste, tá? Apenas com latitude e longitude. Aqui eu plotei os dados só para visualizarmos que em X latitude e em Y longitude, percebe-se então que há clientes do Brasil inteiro praticamente, né? Então vamos ver se forma cluster. Aplicamos então o treinamento e a previsão, tá? Então para cada linha foi aplicado 0 ou 1, se pertencente ao primeiro cluster ou ao segundo. E aqui o plotting juntamente com os centroides para percebermos os clusters. Aqui nós vemos esses 2 centroides, tá? E aqui os valores mais próximos à média, tá? Os centroides representam a média daquele cluster e essas observações em vermelho são os valores mais próximos à média desse cluster, tá? Que formam esse cluster. Com relação ao verde, a mesma coisa. Então, vê-se que não é um cluster muito bem delimitado, né? Então, com os parâmetros que usamos de latitude e longitude, não foi possível definir com clareza 2 clusters, né? Não há 2 clusters bem definidos. Então, talvez no futuro trabalho modificar esses parâmetros do K-means ou buscar em outras áreas, como por exemplo logística, para a criação desses 2, para a proposição, na verdade, desses 2 centros de distribuição seria mais interessante, mais proveitoso. Então, como conclusão, temos que há oportunidade de melhora, né, da empresa em níveis de financeiro, faturamento, marketing e logística, e também a oportunidade de trabalho futuro de uma análise mais avançada de NPL, né, de processamento de linguagem natural, e também regras de associação. Muito obrigada.